O acúmulo acontece devido à contaminação das chapas, das blanquetas, dos rolos dos sistemas de molhagem e tintagem por uma quantidade muito grande de material, principalmente partículas provenientes do papel, ou acúmulo da própria tinta, que não transfere para o sistema e engrossa a rolaria. Existem vários fatores, não é? E a sua interrelação, que podem ser as causas desse acúmulo. Pode ser o papel, pode ser a tinta, pode ser a solução de molhagem e a interação da solução de molhagem com o papel e com a tinta, emulsionamento excessivo, e pode também ser causado pelo estresse, né, no ponto de contato entre o papel e a blanqueta, causado pela deformação da blanqueta ao contactar o papel. Quando o papel passa pelo nip de impressão, no ponto de contato entre o papel e a blanqueta, existe uma deformação da blanqueta devido à sua compressibilidade. Essa deformação provoca estresse e pequenos movimentos que tendem a arrancar qualquer partícula que não esteja firmemente presa à superfície do papel. À medida que o papel cola na blanqueta devido à ação do taque da tinta, a separação entre as duas superfícies também provoca tensão, o que tende a provocar o desprendimento de material que não esteja fixado firmemente na superfície do papel. Quanto mais íntimo for o contato entre o papel e a blanqueta, no caso de uma blanqueta com superfície extremamente lisa ou um papel muito liso, mais grave vai ser, ou mais provável vai ser o acúmulo, porque o contato íntimo favorece o desprendimento de partículas da superfície do papel, assim como favorece as interações da camada do papel com a solução de molhagem. Então, quanto menor a viscosidade da tinta, quanto menor a velocidade da impressora, quanto menor a superfície coberta pela tinta e quanto maior a espessura da película de tinta, menor a ação do taque sobre o papel. Portanto, menor a tendência ao desprendimento de partículas. Visto que isso é uma deficiência do papel, é necessário substituir o papel para resolver o problema. Como medida paliativa, o que se pode fazer é aumentar a concentração de álcool isopropílico da solução de molhagem até cerca de 15% e reduzir a alimentação. O aumento da quantidade de álcool reduz a tensão superficial da solução e aumenta a sua eficiência de umectação. Então é possível trabalhar com menor quantidade de solução sem prejudicar o efeito protetor das áreas de contragrafismo da chapa. O aumento da concentração de álcool isopropílico só não é recomendada no caso da camada do papel ser formulada com álcool polivinílico, visto que esse é solúvel no álcool isopropílico da solução de molhagem. Então, se a camada couché do papel for formulada com álcool polivinílico, que é um produto acrescentado à composição da camada para aumentar o brilho, então, nesse caso, não se deve aumentar a concentração de álcool isopropílico da solução de molhagem. O acúmulo de tinta na rolaria acontece quando a tinta tem alguma falha de transferência. A reologia não é muito adequada. Pode ser causada por uma tinta muito curta ou que se tornou curta devido à contaminação com partículas de papel, por exemplo, ou uma tinta excessivamente emulsionada, ou uma tinta com taque muito baixo, ou uma tinta com viscosidade excessivamente elevada e muito rígida. Pode também acontecer por causa de rolos mal ajustados, com dureza muito alta, ou rolos vidrados que transferem mal, ou então uma blanqueta incorretamente instalada no cilindro, ou ainda por uma combinação dessas causas todas. Normalmente, os problemas graves acontecem por uma junção desses fatores todos. A primeira causa, a primeira desconfiança, é uma tinta mal dispersa. A dispersão da tinta consiste no envolvimento de cada partícula de pigmento pelo veículo da tinta, como se fosse uma camada isolante, para evitar que as partículas se atraiam e formem aglomerados grosseiros. Uma tinta offset não pode ter partículas com diâmetro superior a 5 microns.
Tinta mal dispersa tem aspecto arenoso, grosseiro, ela produz riscos, principalmente no rolo do tinteiro, é possível observar. É uma tinta que transfere mal, é muito abrasiva, pode causar desgaste prematuro da chapa. Então é uma tinta que nem deveria ser utilizada. As empresas que têm controle de recebimento de matéria-prima já rejeitam a tinta logo na entrada, nem colocam em produção. E só existe uma solução para esse caso, é substituir a tinta, não tem como consertar isso na gráfica. Ela precisa ser reprocessada. E isso é feito num moinho tricilíndrico, como foi visto na primeira aula do nosso curso. Uma característica das tintas mal dispersas é que elas produzem no impresso uma pintinha muito característica que a gente chama de olho de peixe. Ela é muito simétrica, ela tem um anel contornando a partícula muito bem definido. É possível avaliar o grau de dispersão com um equipamento chamado grindômetro. E esse deve ser considerado um item do controle de qualidade excludente. Tinta mal dispersa, como já dissemos, acumula, causa desgaste prematuro da chapa por causa da abrasão e produz uma impressão sem brilho, além de pintinhas no impresso, riscos na rolaria e outros.